Boa noite, gente. Estamos ao vivo, dando início a mais uma live do Sintec MG. Lembrando que a gente está ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, tá? Bom, hoje aqui estamos na quase vésperas da greve, né, dos trabalhadores dos Correios, que está marcada para iniciar dia 18, né, dia 17 às 22 horas, dia 18 para quem não tem terceiro turno. Bom, a gente vai fazer aqui um debate sobre a questão da campanha salarial, a luta contra a privatização e a luta contra a retirada de direitos, inclusive sobre a greve. Para fazer esse debate aqui, a gente convidou o deputado federal Rogério Correia, o Pedro Paulo, nosso PP, que é ex-fundador, quer dizer, é fundador, né? Não existe ex-fundador, fundador do Sintec MG, fundador da federação, ex-dirigente do nosso sindicato, eterno ativista. E o companheiro e dirigente da luta pelo socialismo. E o companheiro Robson Silva, que é o nosso presidente aqui do Sintec MG. Bom, a companheira Bia, ela também tinha sido convidada, mas parece que ela teve um problema de última hora na Assembleia, então vamos ver se ela entra. Caso dê certo, no decorrer, ela entra aqui no debate. Senão, a gente vai tocando e vamos fazer um excelente debate. A galera já está aí no ar, tem um monte de mensagem, manda aí seu CDD, vai dando informe de como é que está o seu plano, o seu setor de trabalho, para a gente já ir lendo, agitando a galera para a greve. Vou começar convidando o deputado Rogério Correia para fazer suas considerações. Rogério. Ô, Sara, obrigado aí pelo convite, agradecer e cumprimentar o PP, meu companheiro de muitas lutas, desde o final da década de 70, né? Eu tive o prazer de ajudar também na formação do Sintect, na época, 1980 e alguma coisa, 86, né, PP? Eu era da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, como dirigente aqui na região metropolitana. E o PP construía, naquela época, a organização dos Correios, era uma época de muita vitalidade política dos trabalhadores, e construía também a organização da greve naquele ano. Eu, inclusive, fui, por causa da greve dos Correios, preso pela Polícia Federal, enquadrado na Lei de Segurança Nacional, porque estava ajudando os trabalhadores, como membro da CUT, a fazer um piquete ali na Afonso Pena. Então, eu tenho uma tradição de luta em conjunto com os Correios e admiro muito a organização de vocês. Então, parabenizar o PP por essa jornada de luta sempre ao lado dos trabalhadores. E o Robson, que é mais jovem, mas agora o coordenador, né, o presidente do sindicato, que a gente viu crescer e que está cada vez mais forte. É um prazer estar aqui com vocês. Vou estar atento aí às movimentações do dia 18 e quero passar para vocês um pouco do quadro que nós estamos vivendo no Congresso Nacional e no Brasil. Não é algo simples, é uma conjuntura muito complexa, muito difícil, mas também uma conjuntura de rupturas. Uma conjuntura que exige dos trabalhadores e trabalhadoras muita unidade e também muita convicção na sua organização para não permitir que o governo Bolsonaro desmanche os direitos dos trabalhadores no seu conjunto. O que eles planejam para dentro do Congresso Nacional para este pós-pandemia é muito duro para a gente. Em primeiro lugar, é preciso dizer que na pandemia estão fazendo um genocídio, né? Eu recebi do Robson solicitações, inclusive, para que a gente denunciasse a forma como eles estavam agindo com os trabalhadores do Correio, colocando em risco durante a pandemia. E assim fizeram com o povo brasileiro como um todo. Não é à toa que essa pandemia no Brasil virou genocídio. Já passamos de 100 mil mortes, já estamos rumo a 110 mil mortes no Brasil. Neste ritmo, tem gente dizendo que nós vamos chegar a 150, 200 mil pessoas mortas durante uma pandemia, porque o governo Bolsonaro ele é obscurantista, finge que não acredita na ciência, ou de fato não acredita na ciência, e ao agir assim, permite com que o vírus ele viaje, como disse o governador Zema, pelo Brasil, pelo estado de Minas Gerais, e vá fazendo fatalidades e mortes. Então, nós vivemos numa pandemia transformada em genocídio por um governo obscurantista. Mas, ao mesmo tempo, é também um governo autoritário, que vive falando em fechar a democracia, fechar o Supremo Tribunal Federal, até o Congresso Nacional, e olha que são conservadores, mas eles não conseguem conviver nem
com a democracia que existe hoje no Brasil a partir do Congresso Nacional, do Supremo e outros instrumentos. Imagine uma democracia popular. Por isso, eles vivem perseguindo os sindicatos. E, por fim, pessoal, é um governo ultraliberal. É aí que entra a retirada de direitos dos trabalhadores. Começou com o governo Temer, que fez uma reforma trabalhista que tirou direito. Depois, retiraram o vínculo, né? Congelaram os recursos de educação e saúde. E, quando entrou o Bolsonaro, veio a reforma da Previdência e agora estão falando na reforma administrativa para atacar o serviço dos servidores públicos, diminuir salário, demissão, proibir concurso, tudo que vocês imaginar que destrói o serviço público é com eles. E a privataria. Os Correios são vítimas desse desejo privatista de Paulo Guedes e Bolsonaro. E também agora a Petrobras, que foi fatiada, está sendo vendida na bacia das almas, a Caixa Econômica, que também estão criando subsidiárias para a sua privatização, e vocês têm sentido isso na pele. Então, se nós não nos unirmos, eles acabam sendo vitoriosos. Mas eu tenho uma convicção, que nós, trabalhadores, trabalhadoras, vamos conseguir derrotar este governo a partir da nossa luta e da unidade. Para isso, tem que ter vontade política e organização. Então, quero parabenizá-los por estar organizando a classe trabalhadora, organizando os trabalhadores do Correio e unificando essa luta. Viu? Parabéns para os companheiros combativos aí do nosso Sindicato dos Correios. Obrigada, Rogério. A gente sabe que vamos guerrear muito você lá, né? Precisamos do apoio, precisamos fazer o debate e sabemos que podemos contar com você nessa luta contra a privatização e vamos explorar muito a sua voz lá dentro, que será a nossa voz, né? Bom, só, inclusive, relembrar aqui para o pessoal que está chegando agora, estamos ao vivo na nossa live do Sintec, que ocorre sempre às quartas-feiras, às 19 horas, né? Queria me desculpar, a gente teve um pequeno atraso de uns 10 minutinhos, coisa que normalmente não acontece, mas tivemos uma queda de energia. Então, mas vamos lá. Deixa eu só fazer aqui já, a galera está aqui presente, a Isabela, Belinha, lá da Bahia, mandando abraço para o PP, falando que galera de CDD Sumaré está presente, Belinha, inclusive, está sempre nas nossas lives aqui, né? Lauana, CDD Teoflotone está na área, CDD o D Vaza de Palma na luta, Juninho Amaral, CDD Sagrada Família, Baé, CDD São Benedito na área, até a vitória, Pedro Barbosa, AC Raul Soares, firme na luta, CDD Divinópolis Centro, AC Janaíba, o D Mayumirim, Zona da Mata, presente na nossa live. Queria que o pessoal já deixasse aqui como é que está o seu setor para a gente lendo, se a galera está organizada, como é que está a greve, porque a gente também já aproveita a live para ver como que está a energia do pessoal. Nossa deputada Beatriz Cerqueira está chegando na área, daqui a pouco a gente chama ela para dar um alô aqui, beleza? Vamos então, companheiro Pedro Paulo, PP. Boa noite a todos os companheiros e companheiras de toda Minas Gerais, do Brasil. Meu abraço caloroso, companheiro Robson, nosso presidente do Sintec MG, nossa companheira Sara, que está aí sempre na organização desse importante trabalho de comunicação nesse período de pandemia, e do nosso valoroso amigo e companheiro Rogério Correia, um militante que, desde a nossa juventude, na nossa adolescência, na construção da CUT, na construção do Partido dos Trabalhadores, na construção das lutas da Central de Movimentos Populares, né? Das vezes que nós fomos presos, nós dois fomos enquadrados na Lei de Segurança Nacional, né? Depois anistiado, eu no meu caso, por exemplo, na fundação dos Correios, dos sindicatos dos Correios, em Minas Gerais e pelo Brasil afora, na constituição da União Nacional dos Trabalhadores dos Correios, a UNACT, que depois se transformou em FENTECT, e na luta contra a privatização. É fundamental fazer essa análise histórica, né, panorâmica dos Correios,
porque o Correio é a maior empresa de logística do Brasil e, portanto, de toda a América Latina. É uma empresa que faz a integração nacional, está em todos os 5.570 municípios do Brasil, faz o trabalho de banco em mais de 2.400 municípios, onde não tem nenhum banco, faz todo o serviço de medicamento em união com as prefeituras, na maioria das vezes ainda serve de alojamento para aquelas pequenas prefeituras, faz o trabalho didático do MEC, né, da educação, levando, transportando todas as condições materiais do MEC para todos os rincões do país, né? Também na questão da saúde, é a empresa que organiza todo o trabalho da saúde em todos os rincões do país, atua na organização dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Atrás dos Correios tem milhares de micro, pequenas e médias empresas que dependem de toda essa integração nacional, que atuam dentro dos Correios. São mais de 5.000 agências de franchise, né, franqueadas, que atuam dentro dessa organização da logística dos Correios. É uma empresa que já tem no seu nascedouro a necessidade de batalhar contra a privatização. A discussão da privatização ela não é atual, não faz parte apenas do governo de plantão, que é um capacho dos Estados Unidos, mas faz parte de toda a história dos Correios. Já com a lei postal, em 78, foi tirado dos Correios a questão do monopólio, né, do serviço expresso, né, das encomendas. O Correio foi obrigado, na medida que deixou de ser ligado ao Ministério da Aviação e passou a ser regido pelo Ministério das Comunicações, passou também, a partir de 78, perdeu a excelência pelo monopólio das encomendas, ficando só com o monopólio de cartas, aí até telegramas, etc. Tudo representa a questão das cartas. Isso, de lá para cá, já em 80, o Rogério deve se lembrar bem, quando a gente ainda era associação, em 85, 86, quando fizemos greves fragorosas, onde nós conseguimos quase tudo que tínhamos até o dia 31 de julho, né, desde cesta básica, ticket de refeição, anuênio, e demais, e várias outras questões. Lógico que nos demais anos conquistamos outras questões fundamentais para os trabalhadores, mas desde aquela época que vimos sofrendo uma série de pressões com os concorrentes, né? Hoje nós temos a Amazon, temos a UPS, a DHL, a FedEx, que também são oriundas da década de 70 nos seus respectivos países e que são do monopólio privado e que hoje tentam sugar e obrigar os governos, né, por causa de deter o controle de todos os dados. Nós estamos na era digital, então quem controla os dados controla a informação, controla a comunicação, controla todo um mercado de logísticas do mundo. Então, é por isso que estão nessa política desenfreada de sucateamento, de entrega de todas as estatais brasileiras, não só o Correio, como o Serpro, a Dataprev, a Prodabel aqui em Belo Horizonte, a Petrobras, a Telebrás, a Eletrobras, e uma série de outras empresas de suma importância para o cotidiano da população brasileira, que vai jogar por terra interesses não só de pessoas físicas, mas também de pessoas jurídicas, né? O capitalismo não tem fronteira, ele é guloso, é um abutre eficaz, e tem os comparsas, os traidores da pátria, como o Bolsonaro e a sua gangue, que procuram, através da miséria e exploração dos trabalhadores, ganhar alguns milhões de reais, enchendo seus bolsos e entregando todas as riquezas do Brasil, como nós estamos assistindo neste exato momento. Então, essa discussão ela é muito antiga. Quando nós construímos os Correios na década, a luta do movimento sindical dos Correios, reconstruímos no meio da ditadura, né, num período de reascenso das lutas, no período de direta já, nós já tínhamos como bandeira a luta contra a privatização, porque já queriam privatizar.
já começaram aí o trabalho, em 79, de terceirização de vários setores dos Correios, né? Telefonia, vigilância, né? Setor de segurança e alguns outros setores, né? Depois, na década de 80, retiraram os direitos dos trabalhadores, que era o poder aquisitivo do salário, onde um trabalhador tinha, em média, entrava em média ganhando 4 salários mínimos e meio, rebaixaram isso para 2,5 e criaram uma política de ticket, de cesta básica, uma série de proventos, né, para poder fugir do pagamento disso nas férias, do pagamento disso quando o trabalhador aposentasse e quando ele pedisse conta também. Uma série de questões foram sendo feitas para evitar o gasto. E agora, depois de 40 anos, além de manterem o salário ainda mais rebaixado, o poder de compra ainda menor, eles estão retirando aqueles direitos que nos deram na medida em que retiravam o poder de compra do salário. Quer dizer, então, é toda uma política de picaretagem, de maus elementos mesmo, que são esses capitalistas que querem entregar todo o mercado para os setores internacionais, para os grandes monopólios. Então, a greve que os trabalhadores dos Correios estão discutindo hoje contra a política de privatização, esse alerta que o próprio Marechal Floriano, que é uma cópia farsante do Marechal Floriano Peixoto, lá atrás, do início da República, mostra que esse neoliberalismo ele tem uma política de extrema subserviência aos interesses norte-americanos, mas também de extrema covardia com os trabalhadores, com as trabalhadoras, né? Com a política de desmanche das empresas estatais, de entrega a preço de banana podre, com uma política de demissão e de precarização das relações do trabalho. Então, não é nenhuma surpresa para nós que somos militantes, que sempre tivemos que fazer greve, 1, 2, 3 greves por ano, dentro dos Correios. Hoje, correlatamente aos trabalhadores da educação, da qual eu e o companheiro Rogério Correia também tivemos o prazer de sermos professores da rede pública em Minas Gerais, ajudamos na construção da UTE, hoje o SINDUT, Sindicato dos Trabalhadores do Ensino, do Estado de Minas Gerais. Assim como esses trabalhadores da área da educação, os Correios são a maior categoria em matéria de mobilização, de greve, de luta, desde o meados da década de 80 até agora. E tudo aquilo que nós conquistamos, com muitas demissões, com gente sendo tirada de local, sendo transferida para outras cidades, outros setores, trabalhadores sendo demitidos, tendo ficado 5, 6, 8, 10, 15 anos para poder retornar, né? Milhares e milhares de trabalhadores sendo demitidos, isso para esses caras que estão aí no governo não é absolutamente nada. Eles não têm nenhum tipo de compromisso com a classe trabalhadora. É como o ministro Guedes falou, a classe trabalhadora é sua inimiga e tem que colocar a bomba, a granada no bolso dos inimigos. E é isso que eles estão fazendo com os trabalhadores dos Correios. Já compraram a maioria dos congressistas, é o congresso mais reacionário de toda a República Brasileira. Nunca, em nenhuma época, no Brasil, teve um congresso tão reacionário, tão antitrabalhador como esse congresso. Tem um judiciário completamente comprometido com os interesses do capital internacional. E tem um executivo que é capacho do capital internacional, sobretudo do norte-americano. Então, com essas questões, com uma polícia atroz para meter o porrete nos trabalhadores, na população pobre e negra, como é que ficam os trabalhadores? Os trabalhadores vão unir muito, vão ter que unir não só Belo Horizonte com o interior de Belo Horizonte, mas o estado de Minas com o estado de São Paulo, do Rio, de Brasília, do Sul, do Centro-Oeste, do Norte, do Nordeste, porque senão nós não vamos conseguir criar o impacto necessário através da nossa mobilização, do nosso esforço coletivo e unitário,
com as demais categorias, com petroleiros, bancários, eletricitários, né, trabalhador da construção civil, rodoviários, petroleiros, etc., trabalhadores da área da saúde, nós não vamos conseguir criar uma voz de defesa aos interesses de classe, que são legítimos. Então, nós precisamos de fazer essa união, primeiro, entre nós, e chamar outras categorias também a nos defender, chamar a população, inclusive os empresários nacionais, micro, pequenos e médios, que serão também prejudicados, porque com o fechamento dos Correios, com o sucateamento e a entrega da partilha da empresa para o grande monopólio privado internacional e os monopólios e algumas empresas privadas nacionais, que é o grande leilão que vai ter, nas 400 maiores empresas industrializadas, a ganância do monopólio privado internacional vai tomar conta e eles já compraram o governo Bolsonaro, que é capacho deles. Mas ainda tem a Total, tem outras empresas que vão também fazer parte dessa divisão, dessa partilha aí do espólio da ECT. Então, se a gente não fizer essa discussão com a sociedade brasileira, inclusive com o micro, pequeno e médio empresariado, a demissão de trabalhadores dos Correios será próxima aí a 50 mil, que é o que, desde final da década de 80, o Antônio Carlos Magalhães queria fazer. Uma empresa que não tivesse mais de 50 mil, naquela época era 76 mil. Depois a empresa já teve 120 mil, hoje já está com, parece que, 101 mil. E o serviço meio que sextuplicou. Como é uma empresa, a maior empresa de logística, a eficiência do correio é muito grande. Os concorrentes, como a Amazon, a UPS, a FedEx, na esmagadora maioria dos 5.100 municípios, eles recebem a correspondência do cliente por um preço duas vezes e meia mais alto do que o do correio e fazem convênios com o próprio correio para o próprio carteiro entregar. Então, é toda uma malandragem com a população, um roubo legalizado, né? Tem a legislação que facilita para esses patifes políticos, e então é uma situação extremamente complicada. Então, os trabalhadores têm que se organizar, né, com a população, explicando, tem que falar da greve, porque a partir do dia 1º de agosto, todo o acordo coletivo, de acordo com a vontade da ECT, deixou de existir, embora a FENTECT, através do seu corpo jurídico, tenha arguído juridicamente, requerendo a manutenção deste direito do acordo coletivo, mas se não tiver uma greve muito forte, que coloque uma pressão fenomenal contra esse tipo de abuso, essa covardia do Bolsonaro e a sua gangue, o que vai acontecer é que os trabalhadores vão ser milhares demitidos, outros trocados para outras unidades de trabalho, vai ter uma política de precarização com muita mão de obra terceirizada. Já existe alguns milhares de empresas terceirizadas que têm feito serviço ao longo dos últimos 30 anos dos Correios. Então, o Correio tem um celeiro, né, de relação de trabalhadores terceirizados para ganhar a mixaria, que já não tem sequer 1/3 dos direitos que os trabalhadores dos Correios têm. Então, eu imagino que o deputado Rogério Correia, no Congresso Nacional, tem uma dobradinha necessária a fazer com os trabalhadores dos Correios, e já vem fazendo, que é de fazer as denúncias, levantar os problemas e fazer frente da luta com outros parlamentares que defendem os interesses dos trabalhadores da classe trabalhadora. O mesmo com a companheira Beatriz Cerqueira, que já vem fazendo, fizemos várias audiências, inclusive, na Assembleia Legislativa. A companheira Beatriz acabou de chegar, boa noite, companheira. É sempre bom vê-la, né? Os trabalhadores dos Correios têm um compromisso com você, porque você atua muito, foi presidente da Central Única dos Trabalhadores também, ou seja, ambos os parlamentares que estão aqui conosco são oriundos da luta, fizeram greve, encararam de frente todas essas mazelas e não abaixam a guarda, porque nós sabemos que a parada vai ser diária. Por isso, é necessário que os trabalhadores entendam isso, para finalizar, e que fortaleçam em cada local de trabalho a greve, que tem que ser uma greve muito forte a partir de 22 horas do dia 17,
né, em São Paulo, Rio, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, onde passa a rede postal noturna, onde tem o trabalho de terceiro turno, para que nós possamos defender intransigentemente os direitos e os interesses dos trabalhadores. Também temos que contar com os nossos familiares, temos que contar com todos os vizinhos, com toda a população, para que nós possamos ser bem-sucedidos. Já tentaram privatizar os Correios pelo menos umas 8 vezes, e nós, até agora, conseguimos inviabilizar isso. Muita gente não acredita ainda que o Correio vai ser privatizado, mas a própria política de terceirização é uma maneira de ir sucateando e inviabilizando a excelência do trabalho, a qualidade, a agilidade dos serviços dos Correios para a população. Porque eles querem mesmo agora acabar com um acordo coletivo, ter o trabalhador com um salário que é menor do que 2 salários mínimos, retirando os principais direitos, né, dos trabalhadores, né, vantagens e benefícios, e depois sinalizar, ao fazer isso, sinalizar para os compradores internacionais que podem comprar, porque o trabalhador é uma mão de obra barata, não vai ter muita despesa, né? Como se o trabalhador fosse despesa. O trabalhador é investimento, sem contar que os Correios não foi criado pelo Estado, que é a obrigação do Estado, conforme a Constituição Federal, é garantir o serviço de excelência de Correios para toda a população rica e pobre, né, de qualquer lugar do Brasil, mas o que eles querem, na verdade, é falar que o Correio não dá lucro, é complicado, não tem condições tecnológicas para competir no mercado, o que é uma grande mentira. Só tem uma empresa que tem uma tecnologia maior do que o Correio, de logística, que é a Amazon. E o que fez Temer e Bolsonaro? Colocaram a Amazon para roubar todo o segredo comercial dos Correios, deixaram ele fazer isso, para depois criar formas de garantir o fatiamento da empresa do capital nacional e internacional. Um verdadeiro crime contra a manutenção das estatais, que deve ser uma estatal que sirva de excelência aos trabalhadores, com qualidade para a população, com qualidade e com serviço barato. Então, eles vão sinalizar que podem comprar essa empresa, porque os trabalhadores, como eles entendem o trabalhador não como investimento, mas como despesa, eles querem deixar a despesa bem baratinho para facilitar aos ávaros interesses do capital internacional, do setor de comunicação, e entregar os dados da população física e, sobretudo, jurídica para todos os concorrentes internacionais dos Correios. E o trabalhador fica desempregado, demitido, e pronto, é uma situação extremamente covarde. Por isso, nós temos que ir à luta, companheiros. Fazer a assembleia no dia 17, lá acho que é no Sindados, o Robson vai falar, né? Na Floresta, na Davi Campista 150, e organizar uma luta. Nunca foi fácil para a gente, mas com medo ou sem medo, os trabalhadores terão que encarar essa realidade de frente, parando as atividades, porque o patrão só se faz ouvir quando os trabalhadores param a atividade e ele deixa de ganhar o dinheiro fácil, como vem ganhando agora na pandemia, onde os trabalhadores sequer têm direito a fazer o teste contra a Covid-19. É por isso que nós temos que fazer valer os nossos interesses de classe. Muito obrigado. Obrigada, PP. Inclusive aqui, como o Tiago Augusto escreveu para a gente, esse PP conhece mais, lenda viva das nossas lutas, Juiz de Fora presente. Aguinaldo também falou que o CTCO-BH vai parar geral, CDD Montes Claros presente, CTCE-BH Rodoviária está aqui, CDD Ponte Nova, juntos na luta, CDD Ouro Preto, o Claudinei do Cipop Correio também presente aqui, deixa eu ver quem mais, Sintete Paraíba presente, a nossa coordenadora do Sindiú, do Sindicato dos Professores aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, Denise Romano, mandando o nosso alô, um abraço de luta, Sara Robson, PP, depois mandou para a Beatriz, para o Rogério, Tarcísio Maia, AC Piquetê Carneiro, Ceará, presente aqui também, Pitbull mandou recado, disse que vai parar geral, AC Pedras de Fogo, Ronaldo Amâncio de Almeida, boa noite, companheiros, todos os guerreiros de luta, Mr. PP, aí representa todas as lutas e conquistas dos trabalhadores dos Correios e outras categorias de lutas nesse país. O coordenador-geral do Sindicato dos Correios de Campinas, o Biaia, né, está aqui também, saudou o PP.
Vamos dizer não aos ataques aos nossos benefícios e deflagrar a greve geral dia 17/8. Daniel Oliveira, CDD Nova Lima também está em peso, a galera lá vai parar geral. Dia 18 é greve, a greve se faz necessária em defesa dos nossos direitos, em defesa das nossas famílias e contra a privatização. A Nayara, lá de Nayara é Venda Nova, né, Nayara? Se não me falha a memória. Não ao retrocesso, não à escravidão. A Semanga presente. Galera, vai mandando aí de onde é que vocês estão comentando, que a gente vai lendo quanto der, tá? Manda as perguntas, porque a gente vai ter uma rodada para os nossos convidados aqui responder, o que vocês tiverem de dúvida sobre a questão da retirada de direitos, as ações lá no deputado Rogério Correia, aqui em Minas, as ações do Sindicato de Minas Gerais para organizar a luta, vai tirando todas as dúvidas que vocês tiverem aí, beleza? Então, vamos convidar a nossa deputada estadual, Beatriz Cerqueira, para fazer as exposições. Bia, né? Bia, vamos lá? Bem, primeiro eu quero cumprimentar os meus colegas aí de bancada, de atividade virtual, não sei como é que a gente está chamando isso mais. Então, quero cumprimentar você, Sara, né, como nossa mediadora aí dos trabalhos. Quero cumprimentar o PP, Robson. Robson, nós nos encontramos, né, no ato na sexta-feira, em protesto às mortes por Covid-19 que o nosso país tem vivido, tem enfrentado. Cumprimentar o Rogério Correia, passamos o dia em luta, né, em defesa do acampamento Quilombo Grande, lá em Campo do Meio, na antiga fazenda Ariadnópolis, uma luta contra a desumanidade, né? Vocês me permitam primeiro fazer essa consideração, porque uma reintegração de posse durante uma pandemia é algo desumano, né? Um aparato policial, logicamente, né? A mando do governador Zema, é um processo desumano. Então, tanto eu quanto o deputado Rogério Correia, também o deputado André Quintão, passamos o dia, né, fazendo a nossa parte, fazendo enfrentamento e pedindo a suspensão desse despejo que o governador poderia nem ter iniciado, né? Então, quero com isso também já trazer a denúncia dessa luta que nós estamos fazendo. Eu peço desculpas, eu cheguei um pouco atrasada. Como é possível chegar atrasado numa atividade virtual, né? Mas coincidiu dessa quarta-feira nós termos uma audiência pública na Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa que está discutindo a reforma da Previdência. Então, outra luta, eu já me posicionei contra a reforma da Previdência, que no caso é a reforma da Previdência dos servidores efetivos do Estado, já me posicionei contra, e hoje era um debate sobre o IPSENG. Então, com o compromisso que eu tenho com o movimento sindical também de servidores públicos, eu estava lá fazendo o debate. Então, meu tempo de atraso aí, eu peço perdão pela demora. Bem, eu estou aqui, como bem lembrou o PT, primeiro para reiterar o meu compromisso de luta junto aos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. Em 2019, de fato, nós fizemos várias agendas de luta dentro da Assembleia Legislativa contra as privatizações. Então, nós fizemos o debate em defesa dos Correios, que foi uma das maiores atividades que a Comissão de Trabalho teve a oportunidade de fazer o debate, foi a requerimento meu. Nós lançamos a frente em defesa da CEMIG, lançamos a frente em defesa da Petrobras, e fizemos de 2019 uma trincheira de luta parlamentar contra as privatizações. É importante essa trincheira de luta parlamentar a que eu me referi, porque o parlamento é um lugar da disputa do poder, né, da disputa do orçamento, da disputa de proposições que podem, inclusive, impedir privatizações ou pode avançar com privatizações. Então, eu tenho buscado, como foi meu compromisso quando candidata, né, estou em primeiro mandato, meu compromisso de levar essa luta de classes para o parlamento, né? Então, levando o nosso posicionamento, fizemos também o debate contra a privatização das áreas ligadas aos Sindados, né, que eram duas empresas públicas.
também fizemos esse debate com posicionamento contra, aprovado pela Assembleia Legislativa, privatização contra o SERPRO e a DataPrev. Então, fizemos, de fato, na Assembleia, uma trincheira de luta contra as privatizações. E lá no Parlamento, tanto a nível estadual quanto federal, são trincheiras importantes para que nós, primeiro, façamos aquele espaço um espaço da denúncia. Depois, para que nós constituamos aquele espaço como um espaço em defesa da classe trabalhadora, né? Então, vários posicionamentos nossos foram aprovados na defesa dos trabalhadores e contra as privatizações. E terceiro, porque nós precisamos fazer essa disputa de classe, né? Ela não se resolve no parlamento, mas deixar de fazê-la naquele espaço é um grande erro. Então, eu tenho buscado fazê-la. Segundo, eu quero também trazer o meu apoio ao movimento de vocês. Eu acho que é fundamental compreendermos que nós estamos lidando com um governo que quer fazer a entrega, né? É um governo que não se preocupa com soberania, é um governo que não se preocupa com o povo, não se preocupa nem com a vida, né? Dado a forma como ele não coordenou o enfrentamento à pandemia no nosso país. É um governo que se preocupa com a sua própria família, né, e com Queiroz, né, isso tem demonstrado, é um governo que se preocupa em cuidar da sua própria corrupção, né, de modo a zelar por ela, né. Então, é um governo entreguista e que, portanto, precisa ter uma resposta. Às vezes, nós cometemos um erro, nós, não estou dizendo nenhum de nós que estamos nessa live, de achar que é possível um nível de negociação. Nós estamos enfrentando governos que não têm sensibilidades de escuta nem de negociação. Eu falo governos porque essa característica também se aplica ao governador de Minas Gerais. Que são governos que não se importam, que, portanto, não têm nenhuma disposição de mediação. Então, é preciso ter um enfrentamento, e a organização da classe trabalhadora é a melhor forma desse enfrentamento. Então, quero deixar aqui, né, explícito o nosso apoio. A comissão, a Assembleia, está com atividades muito restritas em função da pandemia, mas tudo aquilo que nós pudermos fazer no âmbito da nossa luta parlamentar e também fora dela, vocês contem com a nossa caminhada na defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras dos Correios. Nós estamos numa era, passando por um período de extrema violência contra a classe trabalhadora, né, a própria ideia de interrupção da democracia de acordo com a conveniência da elite brasileira, que foi o que aconteceu em 2016, com o golpe parlamentar. Na sequência, um controle do orçamento como nós nunca tínhamos visto, né, que foi o congelamento dos investimentos por 20 anos, que foi a PEC 241, que muito lutamos contra ela, e o Sindicato dos Correios fez essa luta, junto com, né, todo o movimento sindical. Na sequência, perdemos, né, no debate da reforma trabalhista, que alicerçou ali muito da precarização que nós estamos enfrentando, e agora, mais recente, a reforma da Previdência. Então, nós estamos numa relação vivendo uma relação de muita violência contra a classe trabalhadora. Um país que vive uma crise política sem precedentes, mas também vive uma crise econômica, né? E quem está pagando a conta é o povo. Nós não temos medidas que fortaleçam a geração de renda, que protejam as pessoas durante a pandemia, né? Eu mesmo fui autora de requerimento aprovado de solicitação ao governador, porque no início da pandemia recebi do Sindicato dos Correios a demanda da falta de proteção que os trabalhadores dos Correios viviam no seu local de trabalho, né, em função da pandemia. O ideal é que, na minha opinião, que as atividades tivessem sido suspensas, né? Tudo tinha que ter sido. A melhor forma de a gente ter enfrentado a pandemia era suspender tudo que fosse possível ser suspenso, porque nós já teríamos controlado essa pandemia no país, não estaríamos com mais de 100 mil mortes. Mas o governo é um governo negligente, é um governo mais do que negligente, né, gente? É um governo, não é por culpa, né? É por dolo mesmo que ele atua. Então, eu apresentei e foi aprovado na Assembleia solicitação de condições de segurança, né,
para o trabalho dos trabalhadores dos Correios. Então é isso, deixando aqui o nosso compromisso para estarmos juntos, né, e juntas nessa luta, que ela é essencial, né, e os sindicatos nunca foram talvez tão essenciais como esse momento que nós estamos passando. Eu quero rapidamente citar alguns exemplos, mas tenho feito alguns debates, e tem sido os sindicatos que têm defendido a vida da classe trabalhadora nesse enfrentamento à pandemia, né? Então, vários sindicatos, exemplo do Sindiute, a Sara citou aí a Denise, que está nos acompanhando, que coordena o Sindiute. O Sindiute, por exemplo, salvou a vida da categoria ao impetrar o mandato de segurança e, portanto, impedir que o governador convocasse presencialmente os profissionais da rede estadual. Eu sei que o Simpro também teve uma ação muito semelhante. O sindicato dos metalúrgicos de Extrema, com quem eu tive um debate nesse fim de semana, me relatava a mesma coisa, que foi preciso provocar o judiciário para conseguir ter um mínimo de proteção. Então, os sindicatos, né, que além de toda a luta que já fazem, são eles os responsáveis, assim como o Sindicato dos Correios fez uma luta muito intensa pela defesa da vida, né, dos seus trabalhadores. Então, tem sido os sindicatos essa linha de frente fundamental no enfrentamento à pandemia, que cada dia mais mata mais pessoas no nosso país. Mortes que poderiam ser evitadas, eu não tenho dúvida disso, né? A forma como os governos têm atuado tem essa forma de omissão em relação ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde, né? Eu fiz uma pesquisa do orçamento do Estado. Com isso eu vou terminar, porque eu acho que essa questão de saúde é uma discussão que interessa a todo mundo, a toda a classe trabalhadora, né, eu quero dizer. Eu fiz uma pesquisa do orçamento PP, e olha só o que eu descobri. Em 2019, o governo deixou de executar 2 bilhões na área da saúde, governo aqui de Minas Gerais. E dos 12% que ele deveria ter investido, ele investiu 8,9%. Se nós fizermos o estudo dos primeiros 6 meses de 2020, o governo de Minas deixou de executar 1 bilhão, pouco mais de 1 bilhão em educação, em saúde, ficando aí também abaixo do mínimo constitucional. Esse dinheiro aqui está fazendo falta. São mais de 3.500 pessoas que perderam a vida por Covid-19 em Minas Gerais, e nós tivemos um crescimento. Nós temos um grupo de trabalho do nosso gabinete que acompanha essa situação diariamente em relação à Covid-19. Nós tivemos um crescimento de mais de 1.200% nos casos de síndrome respiratória aguda grave em 2020, comparando com 2019. Ou seja, possivelmente essa síndrome é a Covid, não teve o diagnóstico, então nós tivemos um crescimento avassalador dessa síndrome respiratória em 2020. Faltou o Estado, tinha o dinheiro, mas não foi aplicado no fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Contem com nosso mandato, que é um instrumento de luta de classes, para a luta dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. Companheira, obrigada, Beatriz. Voltei, gente, eu tinha caído. Sabemos que podemos contar com o seu mandato, estamos sempre usando, né? Sempre a gente vai lá e faz a requisição e você... Sara, Oi. acho que tá com um probleminha ali, né? Bom, primeiro agradecer, né, companheira Bia, pela exposição aí bem organizada, né, mostrando todo o seu apoio. Companheiro Rogério Correia também fez a sua exposição demonstrando para a gente como está aí a situação do Congresso e que o único jeito é ir para a luta mesmo, né, Rogério? Não tem outro jeito. E o companheiro PP, que deu uma aula para a gente, sempre uma aula, a exposição do companheiro PP, muito bem fundamentada nas lutas históricas da nossa categoria, e um professor, né, para os trabalhadores, para mim e para todos os trabalhadores aí que nos assistem. Bom, a Sara está fora eu tô do ar dentro. ali, mas agora é a minha exposição, né? Então eu vou fazer o uso dela aqui até que ela volte por Robson, ali. a Sara está aqui. Você não está vendo ela, não? Ela está aqui. Tá, não. Ela está entre nós. Ela está assim,
Sem problemas. Do Robson que está falhando. Não, sem tá problemas, é aparecendo. porque a gente tem esse combinado. Aí o outro Fala, mediador Sara. entra para ninguém perder a live. Ela estava falando, Robson. Não tá. Ô, gente, vamos lá? Desculpa, Bom, então. só ler aqui alguns recadinhos. Abdon, boa noite, parabéns pela live. Um abraço aos guerreiros e guerreiras do Sintec, Bi Rogério. Bi Rogério aqui, muito comentado, o pessoal falando que vocês representam bastante a categoria, que é bom ter representantes como vocês no parlamento. Estamos aqui. Sara, Abdon é do início do movimento, viu, Sara? Abdon é da associação, viu, Rogério? Fizemos até o vídeo com a Abdon, né? Temos aí Fizemos um vídeo histórico sobre a greve dos Correios, a Abdon participou do nosso vídeo. Inclusive, galera, depois vai lá, assiste no nosso YouTube, porque fala muito sobre as greves e os movimentos de luta. É importante a gente ter esse resgate histórico para a gente se municiar do passado para atuar no presente e no futuro, né? Bom, pessoal de São Paulo está aqui, ó, Rosana, CDD Brás Cuba de São Paulo presente, CDD Belém, lá de Belém do Pará, CDD BH na revolta contra os fascistas. O Agnaldo fez um comentário aqui para a gente bem interessante. E o pior é que os trabalhadores que têm mais de 40, 45, 50, 55 anos vão ser demitidos e ainda são de riscos. Com a privatização serão demitidos e não vão mais arrumar emprego, estão fora do mercado. O Agnaldo, que é lá da Bahia, lá de Brasília, Distrito Federal. O pessoal aqui já está reclamando que a gente não citou, mas vamos lá. CDD Barbacena, CDD Januária, AC São João da Ponte, AC Brasília de Minas, AC Lontra, AC Cônego Marinho, AC Itacarambi, AC Missões, toda a região norte de Minas, Cleide Donária aqui, ó, privatização de ladrão, Regina Rocha fez um debate aqui, ó, os atendentes estão se mobilizando, isso fortalece a luta. C. Varginha presente, mandou um abraço aí para a galera toda. Nossa querida Marília, lá do IPSENG, né, a Beatriz falou que estava, inclusive, há pouco tempo atrás, fazendo esse debate do IPSENG. Marília presente aqui, parabenizando a todos pela defesa que fazem em prol dos trabalhadores. CDD Caratinga também presente aqui com a gente. Teve uma companheira que fez um debate aqui super interessante sobre a questão das mulheres. A Rosana colocou aqui, Rosana Luiza. Respeito às mulheres, agente de Correios, mãe solo. Lembrando que o que a empresa está propondo vai atingir de forma ainda mais brutal as mulheres. Então, a necessidade da nossa organização, porque sempre as mulheres são as primeiras na linha do governo, especial quando o governo tem um discurso fascista, né, como que a gente tem visto. Então, é importante a organização da luta das mulheres. Ô, Robson, você que está querendo falar, vou agora passar a palavra para você fazer suas exposições. Peço perdão, companheira Sara, foi a minha internet que caiu, então eu não te via, me desculpa. Bom, agradecer aqui, né, a todos os companheiros da exposição realizada. Eu quero me dirigir mais aqui aos trabalhadores propriamente sobre a atuação intensa da direção da empresa para destruir absolutamente tudo que os companheiros que citaram aí anteriormente lutaram para conquistar. Um ato que não pode ser desvinculado da luta contra a privatização dessa empresa. Porque nós sabemos bem que a empresa, ela usa a retirada do acordo coletivo de trabalho para pavimentar o caminho para a privatização total dessa que é a maior empresa de logística do nosso país. Então, um ato não pode ser desvinculado do outro. E aí eu quero chamar a atenção que a empresa, essa semana, ela publicou 3 portarias já colocando em prática as normas da CLT e lembrando que esse é o 12º dia que os trabalhadores estão sem acordo coletivo de trabalho.
Então, é muito importante a gente fazer esse debate bem feito, porque ainda existem alguns trabalhadores que não estão acreditando no que está acontecendo. Realmente é surreal, mas é verdade. A empresa já colocou todos os trabalhadores em regime de CLT e ela vai tirar pouco a pouco tudo que essa categoria construiu na luta, com suor e à custa de muitas demissões no passado, como o exemplo que citaram aqui dos companheiros que me antecederam. Esse é o sistema onde o governo brasileiro, que é capacho do imperialismo norte-americano, coloca em marcha o plano de entregar não só os Correios, mas todas as estatais do país. E aí, deixar um recado para esses deputados do PSL que vêm tentando desqualificar os trabalhadores dos Correios nas redes sociais, dizendo que os trabalhadores têm privilégio. Os trabalhadores do Correio, nesse momento, estão lutando para poder colocar comida na mesa das suas famílias. Essa categoria tem hoje o pior salário entre as estatais do país. Então nós temos que lutar, porque se a gente não lutar, nossa remuneração total vai ser rebaixada aí em até 60%. E é muito importante que a gente faça essa conta na ponta do lápis, porque se retirar adicional de 30%, as pessoas que já saíram de férias não estão, o ticket não está provisionado, porque não vai receber ticket em período que não trabalhar. Conquista feita lá no passado. E nós não temos que ter receio de ir para a greve. Nós temos que fazer um debate amplo com a população, porque essa greve, ela não é só em defesa dos direitos dos trabalhadores. Ela é uma greve em defesa do serviço público e de qualidade que o Correio oferece hoje para toda a população brasileira, estando nos 5.570 municípios desse país. E aí, quero chamar a atenção também, porque a campanha que é feita contra os trabalhadores, ela tem que ser desmentida. Porque nesse momento, segundo a Oxfam do Brasil, em pesquisa realizada, de março até julho, os 42 bilionários do nosso país enriqueceram 34 bilhões de dólares. É mais dinheiro que o governo federal aplicou em todo o combate da pandemia no nosso país. Como é que pode os superbilionários do país ficarem ainda mais ricos e a gente não poder lutar para colocar comida nas nossas mesas? Nós temos sim que lutar. Temos que mostrar que não é errado lutar, que errado é enriquecer às custas da desgraça da população em meio a uma pandemia, com o governo praticando uma política genocida, colocando os trabalhadores e a população pobre à mercê desse vírus que está dizimando a população pobre. E os trabalhadores do Correio têm muito que lutar, porque só de trabalhadores dos Correios foram mais de 70 trabalhadores que tombaram nessa pandemia, vítima do coronavírus, sem que a empresa soltasse sequer notas de pesar sobre esses trabalhadores. É essa a política que a direção da empresa, que é indicada e centralizada pelo governo Bolsonaro, quer fazer com os trabalhadores, que é acabar com o acordo coletivo de trabalho para privatizar a empresa. E depois que privatizar, uberizar todos os trabalhadores do Correio, terceirizar e quarteirizar todo o serviço, precarizando assim todas as relações de trabalho dentro da ECT. Então eu quero, para finalizar minha fala, me dirigir também àqueles trabalhadores que nunca participaram das mobilizações do país, que nunca fizeram as greves. Essa é a hora. Essa é a hora da gente fazer o debate, inclusive
porque querem retirar o seu emprego. Então, é um chamado que a gente faz a todos os trabalhadores e trabalhadoras, não só da base territorial de Minas Gerais, mas de todo o país, para que a gente saia numa greve forte, uma greve que pode mudar os rumos do que está colocado, não só para a categoria dos Correios, mas para todas as categorias de trabalhadores desse país. A categoria de Correio é a primeira database do segundo semestre. Então, o governo quer usar os trabalhadores dos Correios para poder servir de exemplo para as outras categorias. E nós temos que responder à altura. Nós não podemos aceitar que retire o nosso direito, nós não podemos aceitar que coloque as nossas vidas em risco, e nós não podemos aceitar a privatização dessa empresa que presta um serviço de qualidade para a população. Então, chamo aqui todos os trabalhadores do país, vamos para a luta, porque só a luta pode garantir os nossos direitos e os nossos empregos. Muito obrigado, Sara. Obrigada, companheiro Robson. Bom, gente, ótima exposição. CTCE Santo Amaro, São Paulo. A nossa querida Neila Batista também está aqui com a gente. Boa noite, estamos acompanhando e na solidariedade. Nada de dar sossego a este governo entreguista. Firmes na luta juntos. Obrigada, companheira Neila, também está sempre nos apoiando, sempre junto com a gente nesses debates. Timóteo, Minas Gerais, CDD Valparaíso de Goiás, CDD Arco na Luta, Sonzon lá do Piauí, Sintec Piauí presente na nossa live, São José de Piranhas, Paraná, Nonato, Sindicato de Rondônia, também parabenizando aqui, Sintec MG, a deputada Beatriz, deputado Rogério, pelo excelente trabalho em favor da classe trabalhadora. CDD Pátio de Minas, CDD Novo Progresso, Rosane, coordenadora do Sindados MG, também aqui na luta, prestando sua solidariedade, colocando o Sindados Minas Gerais, o pessoal da tecnologia da informação, de ombro a ombro com os trabalhadores dos Correios. Obrigada, companheira. Vamos, então, para a parte de perguntas? Galera, vamos lá. Primeira coisinha, os recadinhos, né? A hora do merchan que a gente tem que fazer aqui. Compartilha a nossa live, comente, curte, manda para a galera, faz lista de transmissão no WhatsApp, divulga, a gente precisa alcançar o máximo que conseguirmos. Nesse momento, nós estamos com 240 pessoas ao vivo assistindo a nossa live, tá? Ainda tá pouco, tá bom, mas tá pouco. Vamos divulgar, vamos aumentar, porque quanto mais a gente compartilha, mais a gente dá visibilidade e a gente só tem a nossa própria imprensa para falar da gente, né? Como alguém aqui comentou, a imprensa burguesa nunca vai falar bem dos trabalhadores. Então, a gente tem que contar com a nossa voz mesmo, tá? Então, compartilha geral. Rogério, vou começar com você as perguntas, porque você já tinha nos falado que talvez tivesse que sair antes, mas a gente tem que aproveitar a sua presença aqui, tá? É uma pergunta, mas a gente vai fazer duas, porque deputado gosta de falar, é isso aí. Então, eu recebi aqui nas minhas redes, Rogério, boa noite. Gostaria de saber se o marco postal que será enviado ao Congresso pelo governo federal, qual é a tendência do Congresso de aprovar? Foi uma pessoa do AC Itamonte, sul de Minas, quem fez a pergunta. E aí, também, CDD Nova Lima me mandou aqui, Sabemos que a reforma da Previdência foi tão prejudicial para o trabalhador, a oposição na Câmara e no Senado Federal tem explorado pouco o tema. Existe alguma pauta da oposição no sentido de desfazer a reforma ou uma nova reforma? Enfim, como que anda o debate sobre a questão da reforma da Previdência? 5 minutos, companheiro. Vou procurar ser mais rápido. Vocês desculpem, eu vou ter que sair mesmo, porque lá na Câmara Federal tem um negócio que a gente chama de sessão coruja. E agora está começando uma e eu preciso ir para lá. Essas sessões começam lá e costumam ir até 3 horas da manhã. E quando ela é longa e noturna, o trabalhador corre mais risco ainda. Então, tem que estar lá vigilante. Me permita aqui mandar um abraço também para a Rosana, dos Sindados, que está aí presente, nos mandou uma saudação. Para a Denise, coordenadora do Sindiúte, e também para a Neila Batista, que é agora pré-candidata também a vereadora do PT, e eu desejo a ela boa sorte. Olha, vocês viram ontem aquela cena patética de 2 patetas. Se a cena é patética, tinha que ter pateta. Então, tinham lá 2 patetas que pediram demissão do governo Bolsonaro. Um deles é o Salim Matar, aqui de Minas, dono da Localiza, responsável pela privatização.
Então, responsável pela privataria do governo Bolsonaro. E eles saíram. O Salim Matar dizendo que não estava satisfeito com o ritmo da privatização porque queria ampliá-lo. E o outro era o responsável pela reforma administrativa, dizendo que também estava muito devagar. Então, saíram porque não estavam conseguindo consolidar as reformas neoliberais ou ultraliberais do governo Bolsonaro. Essa foi a cena de ontem. Hoje, a cena patética, reunindo também outros 3 patetas, foi o presidente Bolsonaro, junto com o presidente do Congresso e o presidente da Câmara. E os 3 fizeram questão de dar uma entrevista coletiva para dizer o seguinte: nós respeitamos o teto de gastos, ou seja, nós respeitamos o arroxo. Não poderá haver, por parte do governo brasileiro, nada que extrapole o teto daquilo que foi estipulado no governo Temer. Significa arroxo em cima do servidor público, do serviço público e dos trabalhadores brasileiros. Então, juntaram os 3, o presidente da Câmara, do Senado e também o presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, quando me pergunta como é que está a questão da privataria no Congresso Nacional, inclusive do Correio, ora, nós estamos lá resistindo. A reforma da Previdência resistimos como pudemos, mas é uma época de resistência agora dentro do Congresso Nacional. É um Congresso, como o PP disse, muito conservador e à direita. Nós temos, do ponto de vista de esquerda e centro-esquerda, com muita boa vontade, 130 deputados, um total, né, de mais de 550 deputados federais pelo Congresso Nacional. Então, nós vivemos, evidentemente, numa minoria muito grande. Isso não nos impede de lutar, mas o recado que eu passo é exatamente isso. Nós só podemos obter vitória dentro do Congresso Nacional se nós tivermos mobilização social. Por isso, essa greve que vocês estão colocando agora é muito importante. Nós estamos organizando, eu já deixo um convite também, um grande seminário nacional contra a reforma administrativa e as privatizações. A ideia é reunir todo o setor público brasileiro, tanto da parte de administração, educação, saúde, quanto das empresas públicas, para planejar esta resistência. Estamos num período difícil, que é o período da pandemia, transformado pelo Bolsonaro em genocídio, como eu coloquei aqui. Mas, com certeza, só a mobilização é capaz de fazer com que a gente impeça essas privatarias que estão sendo anunciadas pelo governo. E agora estão privatizando através de subsidiários, fatiam a Petrobras, a Caixa Econômica, o Correio, e a partir daí vão vendendo a parte mais lucrativa e ficando com aquilo que é menos lucrativo e, portanto, sem interesse privado. Então, essa é a forma como o governo está tratando este procedimento agora. É possível obter vitórias? Sim. Por exemplo, a educação obteve uma vitória importante agora ao aprovar o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Pessoal, eu sou testemunha disso. Isso só foi aprovado porque foi uma mobilização intensa. Os deputados viram que, se votassem contra o Fundeb ou não votassem a proposta do novo Fundo de Educação Básica, eles iam perder muito, inclusive perder a eleição. Então, foi uma mobilização pelas redes sociais muito intensa. Hoje, a Beatriz, se eu saudar aqui nossa querida deputada Beatriz Siqueira, deu também um exemplo de mobilização mesmo virtual, mas com resistência local, dos assentados lá da cidade do Campo do Meio, do MST, que resistiram à ação policial, e na rede social também foi muito grande a intervenção contra a retirada de pessoas em plena pandemia, o que eu chamei de covardia do governo Zema. Então, foi também uma mobilização muito intensa. Então, é possível parar as privatizações? Sim. Nós estamos com ações no Supremo, ações no Congresso Nacional, porque eles privatizam as subsidiárias sem necessitar passar no Congresso Nacional, inclusive é uma novidade do governo Bolsonaro, que nós estamos recorrendo, mas tanto a vitória no Supremo quanto no Congresso depende de mobilização popular, como já foi dito aqui. Então, pessoal, eu desejo a vocês que essa luta nós sejamos vitoriosos, não percam nunca a consciência de que é preciso unir as forças todas e do povo brasileiro. A reforma da Previdência, nós
não permitimos, pelo menos, que eles fizessem aquele plano que o Paulo Guedes tinha, de que era a privatização dela de forma completa. Mas eles insistem nisso agora, na chamada PEC paralela, no Senado. Isso nós estamos conseguindo barrar. Queria piorar ainda mais a reforma da Previdência que eles já fizeram e que foi tão nociva. Então, por enquanto, a nossa tarefa lá é uma tarefa de resistência. Mas eu creio que, em breve, com a organização dos trabalhadores, nós passaremos da fase da resistência à fase da luta mais ofensiva por conquista de direitos, que é o que os trabalhadores precisam num Brasil tão desigual, que não distribui renda e que a miséria está ampliando devido não apenas à pandemia, mas ao neoliberalismo e à crise da economia deste governo Bolsonaro. Para terminar mesmo, hoje também deu entrada lá mais um pedido de impeachment. Foi do povo negro, que levou ao Congresso Nacional, através da Consciência Negra, mais um impeachment, denunciando por racismo o presidente Bolsonaro e seu governo. E deram entrada no outro pedido de impeachment. Já tem mais de 50 pedidos de impeachment. Esta é, sim, uma questão fundamental, colocar na ordem do dia o Fora Bolsonaro, organizado como movimento social da sociedade brasileira e amplo. Ok, pessoal? Essas são as tarefas que estão colocadas. Parabéns pelo Sintec, um grande abraço aí para a nossa Bia, para a Sara, que está coordenando, e um grande abraço, um abração aí para o PP e para o Robson, que são esses guerreiros que defendem vocês aí nos Correios. E um grande abraço a todos e todas, sempre na luta. Obrigada, companheiro Rogério. Esperamos você na greve aqui, tá? Você vir dar um papo com os trabalhadores na nossa Assembleia, beleza? Já fica o convite feito. Gente, deixa eu ler aqui. Ih, a Bia caiu aqui. Não, voltou. CDD Capão de Imbuiá, Curitiba, CDD Guarani na área, CDD Arco Minas, CDD São Leopoldo, Rio Grande do Sul, CDD Vila Alpina, São Paulo, Acebrejo do... colocou aqui, o capitalismo mata... Temos aqui duas perguntas, está querendo saber qual o pacote de sacanagem podemos esperar na reforma administrativa do Paulo Guedes. E a outra pergunta foi da companheira Dolores, colocou aqui, ó. A educação também está sofrendo processo de privatização. O que diz sobre a importância da luta unificada entre as diversas categorias? Com você a palavra, companheira. Esse processo, como a gente vive um governo privatista, né, um governo federal privatista, a educação básica é um grande filé, né, no sentido das empresas, da área da educação, abocanharem cada vez mais parte do recurso público destinado à educação. Na verdade, o congelamento dos investimentos, que foi aprovado ainda durante o governo ilegítimo do Temer, tinha, né, e tem esse objetivo. Como nós não conseguimos resolver ainda todas as nossas demandas na educação pública, e você congela os investimentos como se o Brasil não precisasse mais investir, esse congelamento faz com que cada vez mais a iniciativa privada se aproprie, né, prestando serviços, você vai se apropriando de recursos públicos e vai entrando numa área que tem que ser um direito e não uma mercadoria. Minas Gerais, nós temos um exemplo bem concreto, né? Vou citar, há 10 dias, nós vimos um anúncio da Secretaria de Educação dizendo que uma parceria possibilitava que os professores tivessem acesso a material complementar. Aí você vai olhar a parceria de quem é. Fundação Lema, Fundação Roberto Marinho, a quem faz a formação, uma das empresas, né, que fazem a formação de professores em Minas Gerais é o Banco Itaú. Quem cuida de um processo de diagnóstico e acompanhamento de escolas públicas impactadas pelo crime da Vale em Brumadinho é a Rede Croton,
do Pitágoras. Então, eles já estão entrando, cumprindo funções, né, que deveriam ser do Estado, e atuando cada vez mais numa privatização que, considerando que nós temos governos favoráveis a isso. Hoje, no debate que eu estava na Assembleia Legislativa, eu li o plano de governo do Zema em relação à saúde. E aí, olha que se aplica também ao nosso debate, mas para a gente ter a noção do que a gente está enfrentando. Eu vou achar aqui o que eu li lá na audiência, porque diz muito daquilo que nós estamos enfrentando. No plano de governo do Zema, tem as seguintes premissas. Cadê que eu quero realmente ler, porque eu não vou ler tudo para vocês. Assistência à saúde assegurada pelo livre mercado, custa menos e é mais versátil do que aquela proporcionada diretamente pelo Estado. O governo não deve ser o único responsável direto pela oferta da saúde. Gestão compartilhada de equipamentos públicos da saúde por meios de OCIPs, organizações sociais e parcerias público-privadas. Esse é o pensamento do atual, é a premissa, não é o pensamento, é mais do que o pensamento. Essas são premissas do atual governo do Estado. Então, a ideia de que o Estado tem que se ausentar, tem que sair de direitos, né, daquilo que é direito, como saúde e educação, e o mercado passa livremente a regular e tratar como mercadoria. Essa é uma agenda que não é só no Brasil, é uma agenda internacional. Nós temos organizações dos trabalhadores da educação na América Latina, que já fazia esse diagnóstico, como que cada vez mais são as empresas que cuidam de diretrizes, currículo, organização da política educacional. Nós temos aí uma dinâmica que vem também, eu não sei se eu posso ampliar, não sei qual que é o meu tempo, mas se deixar eu vou ampliando, porque paralelo a essa discussão de privatização na educação, você tem um processo que vem militarização, escola sem partido, homeschool, ou educação domiciliar. Então, você tem todas essas propostas conectadas, primeiro, a ideia, então, do Estado sair da sua responsabilidade do direito à educação. O homeschool trabalha bem essa ideia, né? Não é o Estado quem garante a educação, quem garante a educação é a família, o Estado vai certificar, não é? Você tem um processo de discutir que o problema da educação não é investimento, o problema na educação é um problema de segurança. E essa é uma discussão sedutora para comunidades que querem ter no ambiente escolar um ambiente de segurança. Então, você tem um processo aí de educação militarizada, que não significa mais segurança na escola, né? Essa que é a grande sacada. Eles vendem uma propaganda, mas na prática é outra, porque a escola militarizada significa toda a gestão deixar de ser feita por profissionais da educação, seja gestão pedagógica, administrativa, dessa escola. Significa também romper com o princípio constitucional da gestão democrática, né? E você tem uma escola sem partido que vem para a criminalização da profissão docente. O nome, ele é um nome sedutor, né? Porque quem quer a escola com partido, não é? A ideia, então, que se trabalha no senso comum de que a escola não é um lugar do partido político. Então, eu quero um lugar que não tenha o partido político, né? Mas o nome, ele não se traduz ao que de fato é o projeto. O projeto é uma ideia de censura, é uma ideia de controle, é uma ideia que se aproxima do que nós estamos debatendo de governos fascistas. É preciso controlar o pensamento, é preciso ter uma higienização na sociedade e, portanto, a educação não pode ser um lugar da liberdade de cátedra, da liberdade do pensamento. Por isso, eles temem tanto Paulo Freire, né? Porque o Paulo Freire nada mais é do que você educar a partir da realidade da criança ou do adolescente. Porque é assim que isso tem significado. É quando eu entendo o bairro que eu moro, é quando eu entendo por que falta comida na minha casa, é quando eu entendo as relações culturais do meu bairro, da minha comunidade, onde eu estou inserido. É a partir dessa realidade que eu aprendo, que eu alfabetizo, que eu estudo história, que eu estudo geografia, né? Mas a compreensão da realidade se torna perigosa demais para aqueles que querem
impor uma política da morte, que é o que nós estamos enfrentando, né, e uma política de que é o mercado que regula, então a educação deixa de ser direito. Então, breves comentários sobre esse debate de privatização, breves que não foram tão breves assim, né? Mas tá bom. Ó, a gente tá com o PP na live, Bia. O homem fala, então tá tudo certo. Então vamos lá. Ler aqui alguns comentários. O Emerson Marinho, que é secretário de comunicação da Fentech, presente aqui. Saudações aos expositores da live do Sintec MG, Beatriz Cerqueira e Rogério Correia, parlamentares comprometidos com a classe trabalhadora. Abraços, PP. O de São Gonçalo do Sapucaí, a Ceporto, galera de Betim firme na greve, o Igor mandou recado, a Irani, que é lá do Novo Progresso, também disse que Novo Progresso está bombando lá, a galera está firme, vai parar geral. A companhia faz excelente trabalho na Assembleia Legislativa. Com ela no Instagram, orgulho de ter votado. Pessoal também fazendo debate, Beatriz Cerqueira e Rogério Correia, foi a Cecília de Mendes Pimentel, comentou aqui, está presente na live com a gente. Beatriz Cerqueira e Rogério Correia deram um show na luta pela aprovação do novo Fundeb. Nós da educação só agradecemos. Parabéns. Pepe, vamos para a pergunta para você? A galera tá assim, ó, querendo saber, você, Pepe, tem um documentário no YouTube do Sintec MG, que conta a história da greve de 1979 em Minas Gerais, em que os trabalhadores saíram vitoriosos. Qual a relação podemos fazer entre o contexto daquela época com os dias de hoje e o pessoal querendo saber qual a expectativa que você está para a greve deste ano? O negócio é pesado, hein? Bom, primeiro Aqui foi jogador, meu filho. Primeiro eu quero cumprimentar o Biaia, o Som, né, os companheiros do Rio Grande do Sul, de Goiás, de Brasília, de Rondônia, de São Paulo, né, além, obviamente, de todos os companheiros de Minas, né, por estarem aí prestigiando essa importante atividade do Sintec MG. Quero cumprimentar a Cecília, que é a nossa pré-candidata a vereadora lá em Mendes Pimentel, também do Sindiúti, né? Já pedi a Bia para dar um apoio para ela lá, precisa, né, Cecília? Falar com a Neila que estou firme na sua campanha, porque eu tenho certeza que a Câmara Municipal de Belo Horizonte precisa de uma voz que faça as nossas denúncias do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, de processamento de dados, todas da área da saúde, porque a Câmara Municipal também está muito direitista. Nós precisamos de uma mulher de fibra forte para fazer a ligação com a Bia no Congresso, na Assembleia Legislativa, e com o Rogério no Congresso Nacional. Porque aí nós vamos ter uma garantia de que aqui em Belo Horizonte, o que nós podemos denunciar, fazer plenárias na Câmara Municipal, e isso ecoar para a Assembleia e para o Congresso. Então, nós vamos precisar disso, porque eu acredito que a direita não vai conseguir fazer a privatização dos Correios se depender dos trabalhadores dos Correios de Minas Gerais e de todo o Brasil. Tenho fé e certeza que a categoria dos Correios é uma categoria que não foge da luta. E dizer mais, nós temos que fazer a greve. Mesmo ao fazer a greve, nós não temos condições de garantir que vamos sair com um acordo vitorioso. Mas sem fazer essa greve, nós temos a certeza que nós vamos perder todos os nossos direitos. Então, é uma necessidade, é fazer ou fazer ou fazer. E o paralelo com a greve de 79 é muito interessante, porque vejam bem, em 79 nós estávamos no ápice da ditadura militar. Você não tinha direito de fazer nem reunião de 3 pessoas em nenhum local de trabalho. Quem fizesse isso era mandado embora, enquadrado na Lei de Segurança Nacional. E em 79, nós conseguimos, foi um período de levante do movimento sindical em todo o Brasil. Aqui nós tivemos greves muito, muito importantes, como a greve dos operários da construção civil, dos bancários, setores de metalúrgico, várias greves. Dentre elas, nós fizemos aqui também
2 dias e meio de greve, onde o companheiro Zé Bidon, está aí ouvindo, foi o nosso principal representante. A empresa batia na mesa, só faltava espancar a gente. E o companheiro também se levantou e bateu na mesa e encarou de frente. Nós jogamos muita bolinha de gude no policiamento, porque eles, além de terem a imprensa a favor deles, eles têm o judiciário a favor deles e têm a polícia a favor deles. É como se você estivesse num jogo onde você estivesse jogando no campo do seu adversário, o juiz sendo deles, o apito deles, o bandeirinha deles e ainda toda a torcida deles. Então, é isso que eles fazem. Então, você fica completamente tolhido. 79 era uma censura, como eu disse. Então, nós conseguimos romper com isso. E isso foi, inclusive, muito importante, porque depois da nossa greve, nós conseguimos transformar os acordos coletivos por um curto período em acordos, as reivindicações em reivindicações semestrais. Só que todos os nossos dirigentes em 79 não teve absolutamente nenhum que não tenha sido mandado embora. Os que eram linha de frente. Né? Mesmo aqueles que não foram mandados embora sofreram punições muito severas. Então, o companheiro Silvio, que era um dos principais dirigentes, nunca mais voltou, inclusive. Morreu sem voltar. No Correio, nós temos essa história ao longo de todos esses anos. Para os trabalhadores dos Correios, nunca foi fácil. Em 79, era uma ditadura militar. Mas, a partir daí, a partir dos anos 80, nós começamos a sair da ditadura militar através da direta já. E o movimento levantou a cabeça. O paralelo em relação a hoje é que hoje nós estamos entrando num período proto-fascista do governo Bolsonaro, o governo que fala que é o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, onde é tudo o inverso. Isso é só conversa fiada, como dizia entre nós, conversa para boi dormir. É o cara mais capacho, mais entreguista, mais puxa-saco do regime dos Estados Unidos. Né? Que quer, a todos os custos, transformar a América Latina em seu quintal, numa briga vigorosa contra a China, contra a Rússia, contra outros setores. Né? Querem entregar toda a riqueza do subsolo e do solo. Querem acabar com a Amazônia. Só tem desastre. E para isso precisa de fazer a desintegração dos Correios. Como a Bia falou, na luta que tem de censura da educação, está tudo interligado. Porque se você não tem Correio fazendo o trabalho da educação, e também se a educação é feita homeschool, né? Como é que você vai fazer? Se ela é feita direto na sua casa, fica muito difícil. Então, eles querem quebrar tudo de uma vez só e tendo variantes para cada categoria. Então, nesse momento, a diferença é que, nesse momento, nós estamos entrando no regime de ditadura. O governo Bolsonaro já é um governo de concepção completamente militar. Tanto é que nós estamos sendo guiados por um general, Floriano Peixoto. Esse nome lembra o outro, né? Eu já falei isso no início da minha intervenção. Num governo militar, os caras obrigam a imprensa a falar o que eles querem, obrigam o judiciário a fazer o que eles querem, na maioria das vezes, e pressiona, demite, tira o cara de um lugar para outro, faz uma série de torturas psicológicas. É a ação direta. Passam por cima das leis, fazem uma série de ações diretas. Então, nós precisamos de ter uma equipe muito séria, tá? Muito convicto de que nós temos que enfrentar toda essa situação, para que essa situação não se transforme num fascismo prático e que acabe com todo mundo. Nós sabemos, alguém falou aí atrás, que privatização é como aquela questão da terceirização. Escraviza, mutila e mata. A precarização é isso. É o trabalhador ganhando salário mínimo. Depois que tiver todo mundo ganhando salário mínimo, eles vão obrigar você a ter só uma única alimentação por dia. E depois ainda rebaixa o salário mínimo. Como que vai rebaixar o salário mínimo? Muita gente pode achar que eu estou falando bobagem. Não. Você está vendo o Bolsonaro falando que vai colocar em ordem a nota de R$200? Por quê? Por causa da desvalorização do real. Daqui a pouco, como terá
ainda mais outros milhares de ações na justiça, ações trabalhistas, eles mudam a moeda, em vez de ser real, vai ser cruzado de novo, ou cruzeiro, ou qualquer outra coisa, e aí fogem das ações que os trabalhadores vão fazer. Tem muita esperteza, esses caras são muito espertos. Por isso, nós temos que ter um programa em defesa da classe trabalhadora, contando com setores do parlamento que não se corrompem, como é o caso da companheira Bia, companheiro Rogério e outros, fazer um trabalho firme em cada local de trabalho, com um programa extremamente classista na defesa dos interesses dos trabalhadores, dar voz a isso, fazer isso chegar em todos os bairros, de todas as cidades do país, atuar em conjunto com o movimento popular, criar uma política de politização dessas relações, fazer o debate do que você ganhava, o que você ganha hoje, como que você trabalhava, como que você trabalha hoje, né? Denunciar qualquer tipo de censura, porque hoje as normas regulamentadoras do trabalho já estão sendo escamoteadas pela ICT e por todos os patrões, né? As chamadas NRs. Né? Os direitos, os manuais e uma série de normas estão sendo alteradas, estão sendo descumpridas à luz do dia, porque esse povo atua com ação direta contra os interesses das massas do povo. Então, nós temos que criar mecanismo de defesa. E o mecanismo de defesa é a gente fazendo dezenas, milhares de grupos de WhatsApp, etc., estar divulgando, colocando a nossa campanha salarial na ordem do dia, né? Fazendo a pressão em todos os meios de imprensa, mas tendo a nossa imprensa alternativa, fazendo debate, conversando com as famílias, preparando, prevenindo, mostrando, fazendo a discussão com outros sindicatos para fortalecer uma verdadeira política de frente única, ou seja, uma política de classe contra classe, porque a burguesia ela quer retirar todos os direitos dos trabalhadores para ela manter as suas mordomias, os seus privilégios. É como esses parlamentares picaretas do PSL, que vêm falar que o trabalhador do Correio não tem direito a um ticket de refeição nas férias, sendo que é o trabalhador do Correio e os trabalhadores em geral que garantem as mordomias desses parasitas, como aquela parasita do Lourinha lá do PSL, que eu esqueci o nome dela lá do Sul. Quer dizer, então, esse pessoal, que é o pessoal que rouba legalizadamente tudo que é produzido, né, fica querendo inviabilizar que os trabalhadores tenham direito ao sustento, como disse o companheiro Robson. E nós temos que entender que a única maneira da gente ter dignidade é a gente levantar a cabeça, tirar táticas de luta, conversar com o colega do lado, com o companheiro, com a companheira, e fazer a pressão coletiva, e inclusive pedindo apoio aos metalúrgicos, aos bancários, aos petroleiros, aos universitários, porque essa é uma luta de classes, não é uma luta de uma única categoria. Mas, nesse momento, para que nós possamos ter uma luta verdadeiramente de classes, tem que começar pelos setores mais organizados da classe trabalhadora. E os trabalhadores dos Correios sempre se colocaram na vanguarda da luta da classe trabalhadora brasileira. Então, nós acreditamos que nós precisamos parar a produção para que o Congresso Nacional, para que a imprensa brasileira, para que o Senado, o Judiciário, o STF, entenda que não pode ficar brincando com os direitos e os interesses dos trabalhadores. Nós tínhamos um acordo de 2 anos. Por que o presidente do STF, porca e cínica e descaradamente, retirou o nosso direito? Numa medida totalmente autocrática. Porque ele está totalmente no bolso do Bolsonaro. Essa que é a realidade. Eles ficam aí brigando, fingindo que estão brigando um com o outro, mas estão todos culiados para retirar direito dos trabalhadores. Vai lá no Congresso Nacional para ver. 95% do que o Bolsonaro levou para ser aprovado foi aprovado. Quantos bilhões de reais foram retirados das empresas estatais que juntas produzem mais de 1 trilhão de reais por ano para atender aos bolsos desses folgados parasitas que estão lá no Congresso Nacional, a maioria, no Senado e no Executivo brasileiro, que não é só o Zema, não, também lá em vários outros estados.
Esse pessoal não tem nenhum senso de solidariedade com o povo pobre. Eles querem que o pobre seja escravo. É uma política de neo-escravização que estão tentando criar. Então, nós precisamos de nos unificar. Nós precisamos de entender que nós temos que defender o nosso interesse. Nós temos que defender os 30% do carteiro, o AADC, o direito do atendente comercial, né? Não pode ficar ele sendo trocado para lá e para cá, com metas impossíveis de serem feitas, né? O interesse do administrador, do auxiliar administrativo, que faz o serviço de todo o setor administrativo da ECT, sem ganhar absolutamente nada, é um escravo moderno da ECT. O interesse também do médico, do dentista, do profissional liberal do Correio, que também está sendo perseguido, porque a tentativa, ao fazer esse sucateamento da ECT, é repassar o serviço de advogados, que hoje é feito através de advogados concursados, para grupos de advogados de alguns ministros, de alguns desembargadores, de alguns figurões que estão aí negociando por fora, como foi o caso do ministro do Trabalho, lá do TST, até esqueci o nome dele agora, que fez, inclusive, Ives Gandra, que é um cara que dava os cursos para a empresa e depois ele ia votar os dissídios coletivos. Quer dizer, o cara está totalmente metido num conluio com a empresa e vem falar que ele é uma pessoa que não tem amarras com ninguém. Então, quer dizer, existe todo um esquema muito bem montado para esses caras fazerem falcatruas e tirarem direitos dos trabalhadores. Tudo isso para atender interesses da própria burguesia nacional e, sobretudo, da burguesia internacional, como eu já falei. Então, eles querem o sucateamento da ECT, eles querem destruir a empresa. Se for possível, vão ter no máximo 40 mil trabalhadores ou 50 trabalhando e 200, 300 mil trabalhadores terceirizados, como hoje já é a Petrobras, onde tem 60 e poucos mil trabalhadores de carteira assinada, né, petroleiros, e tem quase 350 mil petroleiros terceirizados. É isso que eles querem fazer. Fazer a privatização e depois ter aqueles problemas como teve com a Vale do Rio Doce, onde eles entregaram de mão beijada todo o ouro brasileiro para empresas estrangeiras e demitiram centenas e até milhares de trabalhadores. Mesma coisa com a rede ferroviária, mesma coisa com a Telemig, a Telebrás, o sistema Telebrás. Então, nós precisamos de entender esse processo. Na crise que a própria burguesia internacional criou, ela quer tirar qualquer coisa dos trabalhadores para manter os seus privilégios, os trabalhadores que se explodam. Essa é a questão. Por isso, a gente tem que estar inteiramente relacionado com todos os segmentos da classe trabalhadora para defender o nosso interesse. E, no dia 17, compromisso de todo mundo aí é ir para a Assembleia, em todos os lugares do Brasil, e fazer uma greve extremamente forte, e quando a empresa ameaçar que vai demitir, e o STF ou o TST falarem que a greve é abusiva, etc., os trabalhadores manterem firme, esticarem a corda até garantir a nossa vitória. Nós não podemos fazer concessão. É agora ou nunca. Então, nós temos que encarar de vez. Nunca foi fácil para a gente, nunca será fácil. No final das contas, a gente sempre é derrotado, mas a gente cria um custo muito alto e eles têm que manter o trabalhador com qualidade, com dignidade. Por isso, para garantir isso, nós vamos ter que fazer esta luta mais uma vez e quantas forem necessárias. É isso, muito obrigado. Só falar. Obrigada. Não adianta a Sarinha escrever para mim aqui, que eu esqueço. Viu? Já nem vou comentar. Vamos pular essa parte, né? Porque ele sempre extrapola os tempos. Ô, gente, vamos lá. Inclusive, nesse debate de frente única, a Rosane Cordeiro colocou aqui, construir a frente única de esquerda, fora Bolsonaro e seu governo, por um governo dos trabalhadores da cidade do campo. Lembrando que a gente, do Sintect MG,
em conjunto com a FENTECT e em conjunto com o sindicato, os sindados, né, estamos organizando, vamos fazer um chamado para uma plenária nacional em solidariedade aos trabalhadores dos Correios, fazendo o convite para as mais diversas categorias. Inclusive, Beatriz, já fica aqui também o convite. Estamos organizando, se Robson vai falar, mas se não me falha a memória, a gente está organizando essa atividade, né, Robson? Ou é para o dia 21 ou é dia 22, às 19 horas. Você, por gentileza, reitere a data, e aí a gente vai fazer um chamado amplo, porque justamente a gente entende que o debate do trabalhador do Correio não é só do trabalhador do Correio. Essa aqui é uma luta de classe, e a gente precisa fazer a unidade de todos os trabalhadores em defesa do Correio, que é um bem público, um bem nosso, da população brasileira. Então, os trabalhadores defender o Correio é defender o Brasil, tá? Só ler mais alguns comentários aqui. O Ney Betim, Pepe, tá mandando um abraço para você, velho guerreiro de guerra. O Cauê Sobrinho, a única arma legítima é a greve. Eu também levei um chamado aqui, um puxão de orelha no WhatsApp, porque eu estou lendo os comentários sem falar os nomes das pessoas. É porque é muita gente, eu não consigo citar o nome de todos. Mas aí a gente está vendo lá os comentários, beleza? Ô Robson, vamos para a sua pergunta? Galera aqui está querendo saber, que já uma vez que você é o secretário jurídico da FENTECT, como que está essa questão jurídica, a audiência pública que está marcada para o dia 14, se ela vai ter mesmo, se não vai, quais são as expectativas, e como que está a discussão nacional da greve, enfim, envolvendo todos os sindicatos no país. Você passar um panorama para a galera que todo mundo está pedindo aqui. Em 5 minutos, né? Em 5 minutos. Bom, acontece o seguinte, a audiência está marcada, a audiência no STF, né? Por conta, justamente, que o companheiro PP citou, né? Nós só estamos nessa situação porque o Dias Toffoli, numa decisão monocrática, colocou os trabalhadores nessa situação da alteração da data de vigência do acordo e também a alteração na questão do plano de saúde, onde aumentaram aí as mensalidades em 100% em alguns casos das mensalidades do plano de saúde dos trabalhadores. Então, assim, um ataque violentíssimo à nossa categoria, um ato inédito do judiciário, né, dentro da situação do Correio. É a primeira vez que o STF muda a sentença normativa do TST, porque o TST já tinha decidido, é a primeira vez, e está marcado para o dia 14. A audiência começa dia 14 e termina dia 21. Até por isso a gente tinha levantado a ideia, né, que a gente deveria fazer a greve antes do começo da audiência, né? Mas nós vamos fazer, enfim, no dia 17 às 22 horas. A gente já fez todas as considerações sobre isso, mas é importante que os trabalhadores saiam em greve, porque, como secretário do Jurídico Nacional, hoje, inclusive, nós ganhamos mais uma ação nacional que a empresa vai ser obrigada a devolver todos os descontos que ela fez da greve de 2019 nos tickets. Ela não poderia descontar os tickets, ela tem que devolver os tickets dos trabalhadores agora, no próximo pagamento, e também tem que devolver os dias que ela descontou o sábado e domingo. São dias que a categoria não trabalha, né? Alguns trabalham sábado, mas a maioria da categoria não trabalha domingo. Então, ela tem que devolver. A gente vem fazendo, né, dentro desse trabalho do jurídico, uma análise muito criteriosa, desde que a gente, nós da LPS, assumimos essa secretaria na FENTECT, porque nós entendemos que todo o campo jurídico ele tem que estar muito bem organizado, e os advogados, doutor Alexandre, doutora Érica, tem todo o mérito, né? São ótimos advogados, e a gente organizando de forma muito séria. Por quê? Porque os trabalhadores têm que ter todo o respaldo para, na hora de encamparem a luta, eles estarem com essa situação jurídica resguardada.
Porque os trabalhadores, eles não devem ter absolutamente nenhuma ilusão no sistema judiciário brasileiro. Isso, enquanto secretário jurídico nacional, a gente está falando. Não deve ter. Porque, como o companheiro PP bem colocou aqui, se teve uma decisão inédita para colocar os trabalhadores numa situação dessa, obrigar eles a construir a campanha salarial, a decisão não será das melhores para os trabalhadores. Então, os trabalhadores vão ter que lutar. A intenção dessa organização toda é privatizar a empresa. Então, todos os remédios jurídicos defensivos, lembrando que o jurídico é um esquema defensivo para os trabalhadores, né? A greve é um ato político, um ato de ação direta dos trabalhadores contra a ação direta da burguesia, que é a tentativa de eliminar todo o nosso acordo coletivo para tornar o passivo trabalhista da empresa baixo para poder entregar para os investidores internacionais. Então, tudo que era para ser feito juridicamente foi feito. Acabou todas as nossas possibilidades. Os trabalhadores têm que fazer a greve. Nós não temos outra opção nesse momento. O interessante dessa construção é que essa greve do dia 17, que é 17, 22 horas, e para as bases que não têm terceiro turno, dia de 0 horas do dia 18. Ela será uma greve nacional. Uma greve onde os 36 sindicatos sairão em greve. Fizeram um compromisso e sairão em greve, porque se não tiver essa greve muito bem organizada e muito forte, os trabalhadores perderão tudo. Então, é de extrema importância, inclusive, que nós, juntamente com a Fentect, todos os companheiros, né, aí de luta, que a gente construa essa plenária nacional intercategorias. Porque a gente já teve uma experiência dessa na Fentect e foi de extrema importância para a gente vencer essa batalha lá em 2018, quando a gente construiu. Esse debate é um debate que permeia todas as categorias nacionais de trabalhadores. É o que nós falamos aqui. A responsabilidade dos trabalhadores dos Correios é imensa diante dessa campanha salarial. Porque se a gente sucumbir aos ataques desse governo genocida, as outras categorias que virão depois serão trituradas. É por isso que nós chamamos todos os trabalhadores para a gente construir, né, em todas as categorias, para a gente construir, de fato, essa plenária nacional. Né? O secretário-geral da Fentect, que é o companheiro Rivaldo, outros companheiros, o companheiro Emerson, que está na comunicação, e os demais companheiros da diretoria da federação, a gente tem que construir imediatamente essa plenária para que essa plenária seja, de fato, uma plenária em solidariedade aos trabalhadores em greve. Porque os trabalhadores enfrentarão uma guerra muito dura. O governo é um governo militar, o companheiro Pedro Paulo, que eu acompanhei um dia desse vi uma entrevista, né, da década de 80, a gente tem o nosso arquivo muito bem organizado, é que na entrevista o repórter pergunta, e aí, como é que foi o saldo da greve? O PP tinha sido demitido da greve. Não, o saldo foi muito bom, o PP falou, o saldo foi muito bom porque a categoria conseguiu ganhar o plano de saúde e uma outra reivindicação muito importante. Então, assim, perdas a gente vai ter diante das lutas, mas nós temos que deixar muito bem organizado todo o caminho que nós vamos trilhar para que o ganho da categoria seja muito mais que a perda que a gente vai ter. Então, muito bem falou o companheiro Pedro Paulo, os companheiros que me antecederam, que se não tiver luta, nós vamos perder tudo. Mas, nesse momento, os trabalhadores nacionalmente mostram, apontam que a luta será feroz contra esses ataques que o governo está colocando. E eu fico muito feliz de ter essa categoria
muito bem organizada nesse momento, unida, para a gente construir uma luta nacional que vai impulsionar a luta das outras categorias para que a gente possa barrar não só a retirada de direitos dos trabalhadores dos Correios, mas a privatização de todas as estatais que estão colocadas nesse governo Bolsonaro. E, para finalizar, eu quero dizer que a todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país, que nós vamos poder contar com todo o apoio da Central Única dos Trabalhadores, que vai estar lado a lado a gente. Eu já conversei com o companheiro Jairo, aqui em Minas Gerais, vai dar todo o apoio para a gente. Vamos ter o apoio aí dos parlamentares que estão aqui nesse debate com a gente, para a gente poder fazer uma ampla denúncia, não só nacional, mas internacional, de todos os ataques que o governo está fazendo contra essa empresa pública. Porque, na verdade, os trabalhadores vão sair em greve para defender o bem público do governo federal. Os trabalhadores vão fazer a defesa do Estado contra o governo, porque é isso que está colocado. O governo quer entregar absolutamente tudo, toda a riqueza que o povo brasileiro construiu. Então, é por isso que dia 17 às 22 horas, ou dia 18 às 0 horas, nós temos que ir todo mundo para a greve, para mostrar a força desses trabalhadores e trilhar o caminho para dar aí a linha política da atuação de como deve ser uma luta organizada e unificada para todas as categorias nacionais que vão se somar, nesse momento, à luta dos trabalhadores dos Correios. Eu não tenho dúvida. Obrigado, Sara. Obrigada, companheiro Robson. É luta e é luta, né? Greve dia 17, a partir das 22 horas, todo mundo para a nossa assembleia, a partir das 0 horas do dia 18, para os locais que não têm terceiro turno. Cleide Donari aqui, ó, servidores públicos municipais de Belo Horizonte apoiam a greve dos trabalhadores dos Correios. Nosso amigo Vinícius Lima, que também está sempre junto com a gente nos debates. É preciso construir imediatamente uma coordenação de luta dos trabalhadores das empresas estatais e da administração direta do Estado burguês, pois todos os servidores públicos, estatutários e seletistas, estão sendo trucidados pelo fascismo no Brasil. E a proletarização, ou seja, a fome, a humilhação e a queda violenta do padrão de vida material é uma realidade acelerada, violenta, agressiva, desumana. E eu perdi o comentário. Ficamos com desumana. Aqui a gente, só reforçando, a plenária vai ser sexta-feira, essa que vem, a outra, dia 21, às 19 horas. Plenária nacional em solidariedade aos trabalhadores dos Correios. Acompanhe nas nossas redes sociais que a gente vai divulgar bastante a atividade, todo mundo assistir, compartilhar, comentar, será transmitida ao vivo a plenária, beleza? Ô, gente, vamos convidar, então, para fazer as nossas considerações finais. Desta vez, eu pedirei aos nossos convidados para se atentar ao tempo, tá? O debate foi ótimo, mas já estamos na hora de encerrar. Então, vamos começar aqui com a companheira Beatriz, fazer as suas exposições e considerações finais. Eu agradeço o convite, a oportunidade do debate, compartilhei aqui nas minhas redes sociais para que todos possam acompanhar. E concordo com você, Sara. A luta de um é a luta de todos. Então, é a luta enquanto classe trabalhadora. Então, nós precisamos nos conectar, né, para usar uma palavra moderna, exatamente apoiando e potencializando a luta de cada categoria. Contem com o nosso mandato, que é um instrumento da luta de classes, e estarei com vocês na greve que se inicia no dia 17. Um abraço para o PP, para o Robson, nosso Rogério, que já esteve conosco, um abraço para a Sara, e tenhamos aí boas lutas pela frente. Obrigada, companheira Bia, estamos juntos. Juntos e juntas, não é isso? PP, vamos para você, meu filho, se atente ao tempo, por gentileza, suas considerações finais. Vinícius Lima, prazer imenso em ouvir esse nome, meu grande amigo. Um forte abraço. Gostei muito das suas observações aí. É isso mesmo. Inclusive, os cientistas políticos estão dizendo que
em 2030, a América Latina vai ser o celeiro da pobreza, da miserabilidade do conjunto da classe trabalhadora. Isso é sinal de todo tipo de privataria e de especulações do solo e do subsolo. Concordo com você, por isso a classe trabalhadora tem uma tarefa internacional de se unir, se unificar para fazer uma gigantesca mobilização na defesa dos seus legítimos interesses de classe. Forte abraço a todos vocês. Quero agradecer ao Robson por essa oportunidade, que é um companheiro que eu conheço todo o seu nascedouro político, uma pessoa que está muito forte, muito firme, muito convicto na defesa da classe trabalhadora nacional e, em especial, dos trabalhadores dos Correios. Tenho visto a tarefa que você está fazendo lá em Brasília, no Departamento Jurídico da Fentect, e acredito que o caminho é esse. Temos que juntar outros companheiros, outras companheiras, né? Tenho visto vários jovens aí se despontando no trabalho de base. Isso é necessário, porque a juventude é tudo, né? Nós temos que encarar, e a juventude tem energia, tem saúde, tem vigor, então nós vamos precisar de toda essa juventude, unindo com a experiência das pessoas mais calejadas na luta, né, das pessoas mais vivenciadas no dia a dia do trabalho. Então, nós precisamos de juntar todos os homens, todas as mulheres trabalhadoras, para que nós possamos fazer valer o nosso interesse. Estarei na manifestação, não sei onde vai ser, mas estarei na manifestação junto com vocês no dia 18. Vou dar o meu melhor nessa greve para que a gente possa sair fortalecido, embora esteja com a minha situação ainda irregular no Correio, estou com o meu contrato de trabalho suspenso desde o dia 7 de dezembro de 2015. Por conta disso, acabei me aposentando, mas já tenho também, já me aposentei com meus 37 anos de trabalho, então, mas ainda tenho uma contribuição a fazer. Vou fazer isso nessa greve aqui. Quero que todos vocês, que nós estejamos juntos nessa greve, porque se tem uma greve que é importante, todas foram muito importantes do Correio, mas que ela é estrategicamente importante para a manutenção do emprego, é esta. Porque não tenho dúvidas que com a privatização ela vai consumir com milhares de empregos e precarizar outros tantos. E é como a Cleide falou, privatização é coisa de ladrão. Um abraço no coração de todos vocês. Obrigado. Obrigada, Pepe. Lógico que você estará com a gente lá nas praças, meu filho. Pode pôr sua máscarazinha, sua luva, o álcool em gel, e vamos estar juntos. Inclusive, o Sintec MG vai disponibilizar, estamos organizando aí para ver se a gente faz algumas máscaras para os trabalhadores, porque a gente vai fazer atividade sim. Só ler o último comentário aqui, porque senão o pessoal, eles mandam WhatsApp, minha filha, puxando a orelha para a gente ler os comentários. Tá aqui, ó, CDD Nova Lima. Os funcionários, trabalhadores e a população merecem respeito. Chega de exploração. Exploração com os funcionários que estão trabalhando dobrado e perdendo seus direitos. Exploração com a população que paga muito bem pelos serviços dos Correios. E ainda falam que não tem dinheiro? Cadê o dinheiro? Então, chamar aqui o companheiro Robson. Só lembrando, gente, antes de passar para o Robson, compartilha, comenta, curte, divulga as nossas redes, segue a gente no Instagram, Facebook, YouTube, tá? Porque aí você vai, ativa o sininho lá no YouTube para receber todos os vídeos. Inclusive, a gente está preparando aí já um clipe para a greve, já estamos aí com a música para a campanha salarial. Durante a campanha, vamos fazer bastante vídeo dos setores para a gente mobilizar, impulsionar, jogar esse negócio para cima, que sem dúvida essa será uma greve histórica. Companheiro Robson, por gentileza, suas considerações finais. Agradecer a todos os companheiros aí presentes, Rogério, Bia, companheiro PP, né? Companheiro histórico da categoria, companheiro que, como ele disse aí, eu sou o principal aluno, né? Vamos dizer assim. E claro que nós vamos contar com você, companheiro. Nós precisamos de toda a força que a gente puder angariar
nesse momento difícil que vai ser para os trabalhadores dos Correios. Né? Quero mandar um forte abraço aqui para a companheira Neila, dizer, estou com você, viu, Neila? Está aí acompanhando a gente, a companheira Melina, lá de Nova Lima também, o companheiro Zé Luiz, lá de Betim. Mandar um abraço fraterno a todos esses companheiros que sempre estiveram lado a lado, ombro a ombro na luta, né? E que nesse momento traz aí essa solidariedade aos trabalhadores do Correio, mas em todos os momentos eles estão em solidariedade a gente. Então, chamar, né, para finalizar, conclamar todos os trabalhadores de Minas Gerais, de todas as cidades, de todo o país, para a gente organizar a nossa greve. Assembleia, no próximo dia 17, segunda-feira vai ser a Assembleia, é um dia atípico, nós precisamos que todo mundo vá na Assembleia, nós vamos garantir distanciamento social, distanciamento, medição de temperatura, organizar todo o trabalho e para a gente fazer um grande ato, né? Nós vamos fazer o nosso ato em praça pública, organizar todo mundo, com álcool em gel, tudo, porque nós precisamos de fazer essa greve. Essa greve é fundamental para que os trabalhadores continuem aí com seus direitos e garanta que a empresa não seja privatizada. É isso, Sara. Obrigado. Obrigada, companheiro Robson. Só mandar aqui um abraço. Sarinha, Pode falar, Pepe. esqueci de cumprimentar a Bia também. Bia, desculpa. Abraço, bom te ver, viu? Gente, só mandar aqui um abraço, que também, pessoal, Cida, Luiz, Maria do Carmo, CDD Ponte Nova aqui presente, me deram um puxão de orelha, porque eu não citei eles, abraço para vocês, tá? Bom, queria agradecer o pessoal que esteve com a gente, os nossos expositores, né, que fizeram esse debate de alta qualidade, a gente teve uma participação bem significativa dos trabalhadores, acho que deu para todo mundo compreender a importância desse momento político, esse momento histórico, e nos deu, né, mais forças para enfrentar essa batalha que virá. Como foi dito aqui inúmeras vezes, nada nunca foi dado de graça para os trabalhadores, em especial para os trabalhadores dos Correios, que sempre conquistaram tudo com muita luta, com muito suor. Não será diferente dessa vez. Mas nós também temos uma questão aqui que ninguém pode esconder. A gente é uma categoria que não foge da luta, a gente não nega, e sempre que os trabalhadores dos Correios são chamados, a gente vai para o pau. Estamos aqui, vamos para o pau, vamos organizar a greve. Sem dúvida será uma greve histórica, será uma greve extremamente forte. Chamamos aqui todos os companheiros da base de Minas Gerais para participar da nossa Assembleia, dia 17, Assembleia de Deflagração de Greve. Esperamos vocês, contamos com vocês. A luta, vamos juntos até a vitória. Abraço, boa noite para todos que estiveram em casa. Boa noite, pessoal, os expositores. Muito obrigada. Prazer contar com vocês. Até quarta que vem. Abraço, gente.